Bendito seja o nosso Deus, que a gente pode clamar, né? Agora há pouco a gente orou a Deus e a gente clamou o nome de Jesus. E eu tenho certeza que Ele nos ajuda nesses momentos, né? Em que a gente pensa em olhar atrás. Bendito seja o nome do Senhor, que não permite que a gente retroceda. Irmãos, como vocês sabem, nós estamos na série Heróis da Fé. Então, nas quartas-feiras, eu e o pastor Ricardo, a gente tem dividido aqui o púlpito da Igreja Batista em Araçás, e a gente tem tratado sobre os heróis da fé. Então, nós fizemos um apanhado, nós começamos com um tema mais geral, depois o pastor Ricardo falou de Davi, e hoje nós vamos dar sequência à história de alguns desses heróis da fé. Nós só temos 4 quartas-feiras, né, para a gente fazer isso. Nós conseguiríamos fazer isso por muitas quartas-feiras, mas a gente tem feito séries de um mês, e como só tem 4 quartas-feiras nesse mês, nós vamos fazer só 4 mensagens, até porque depois a gente vai vir com o mês da juventude, mês de missões, aí depois só que a gente volta com as séries. Meus irmãos, pensa só numa coisa, imagina você no meio da rua, numa rua escura, num bairro um pouco tumultuado, um lugar bastante perigoso, um lugar onde você tem um pouco de dificuldade, um pouco de problema. Aí você está na rua e de repente, ao invés de vir um ser humano perigoso, você dá de cara, só que do outro lado da rua, na outra calçada, com um cachorro grande e bravo. Um cachorro muito grande, um cachorro muito bravo. E ele está rosnando. Ele está rosnando com muita violência. E a cada passo que você dá com medo, esse cachorro ele rosna mais alto, bem mais alto. E você vai ficando com um pouco mais de medo. E esse cachorro percebe que você está com medo. E ele rosna um pouco mais alto. E você vai se encolhendo, e você vai ficando cada vez com mais medo. E o cachorro se levanta, a rua deserta. Você fala, agora já era. Eu não tenho a quem gritar, não tenho a quem socorrer, e o cachorro resolve vir para o seu lado com raiva. Mas aí de repente, 2 caras numa moto, vem dando grau, vrem, 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 e atiram no cachorro e matam o cachorro. Eu falei, ué. E melhor, se propõe a te ajudar até um local seguro. Meus irmãos, é uma ajuda inesperada. Mas nem todo herói, ele usa uma capa. Nem todo herói tem a história do Superman ou do Capitão América. Uma história que é 100% uma história de voluntariado, uma história de uma pessoa altruísta. Algumas pessoas têm histórias que são diferentes. Algumas histórias são mais dramáticas do que outras. Só que algumas histórias também, vilões, podem se tornar heróis. Vilões mudam a sua saga, mudam a sua ideia, mudam o seu caminho e se tornam heróis, mesmo que sejam 2 caras numa moto dando grau. Por isso, meus irmãos, eu vou pedir para vocês abrirem primeiro no livro de Josué, no capítulo 2. Nós vamos ler o verso de 1 a 13. Josué, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. É uma história muito conhecida, e vocês vão entender o porquê que nós estamos contando essa história. Quem vai contar a história para a gente hoje é a Ju Marvel.
eu peguei a foto da minha esposa e consegui fazer ela na Marvel, com os traços lá da Marvel. Isso aí, ó. A Ju que vai contar pra gente com cara de braba, porque às vezes os heróis têm cara de brabo, tá? Ela não é braba não, mas eu fiz ela, sim, tipo assim, vim para resolver, saca? Fez capoeira e tal. Então ela que vai ler pra gente aqui. Olha como é que a Ju vai ler pra gente. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelos caminhos que vai para o lugar de passagem no Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que fez, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima do céu e da terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe e de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Meus irmãos, a história das muralhas de Jericó é muito conhecida, né? Basicamente, Israel dá um monte de volta em Jericó, grita e aquela muralha cai. Mas o desenrolar da história é um suspense. Essa história ela se trata com 2 espias entrando numa cidade murada e chegando em locais muito complicados, sendo perseguidos, salvos por alguém e conseguindo fugir e depois conseguindo vencer. Essa história não é uma história que é contada linearmente, ela é uma história com altos e baixos. Mas os personagens dessas histórias, eles ficam às vezes esquecidos, porque nós ficamos lembrando de muros. A nossa lembrança está em quão incrível é a queda de um muro. Mas nós esquecemos dos espias, de perseguições, de escondido, de quase pego, de fugitivos e de um retorno. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 30 e 31, diz que, pela fé, caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. O tema de nossa mensagem hoje é: heróis da fé, herói inesperado. Esse é o episódio de número 3. Meus irmãos, imagina você entrar numa cidade fortemente cercada, quase que intransponível. Eu quero só deixar claro uma coisa aqui para os irmãos. Quando a gente pensa em Israel caminhando no deserto, nós não podemos olhar um exército. Israel não era um exército. Israel eram camponeses vagando pelo deserto. O que eles tinham de ferramentas era algo rudimentar.
O que eles tinham de lâmina foi o que eles conseguiram em batalhas onde eles venceram com paus e pedras. Nós não podemos imaginar Israel com capacetes, Israel com couraças, Israel com armas de guerra muito bem preparadas. Eles simplesmente não dominavam a forja. Não havia ferreiros em Israel. Então, quando eles venciam as batalhas, eles pegavam os despojos da guerra. Pegava aí sim, uma espada, um escudo, bronze e o que quer que seja. E quando esse povo rudimentar, com ferramentas de luta, que eram ferramentas basicamente agrícolas, quando eles entram para espiar Jericó, eles são salvos. Salvos por uma prostituta. Um herói, uma heroína no caso, totalmente inesperada. A primeira coisa que nós temos que aprender, meus irmãos, com essa história, é que a transformação de um homem pecador em um herói é um processo. Como que a gente vai explicar isso na Bíblia? Raabe mentiu para defender os israelitas. A Raabe disse que não, eles não estão aqui, e eles estavam. Ela protegeu Israel mentindo. Não é que a Bíblia aqui faz uma ode à mentira. A Bíblia mostra o processo de Raabe como alguém em transformação. Naquele momento ela entendeu que o melhor a se fazer era usar o seu método antigo para apresentar o método novo. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que o fato de Deus permitir que grandes erros de grandes homens e mulheres de Deus estarem na Bíblia não significa que nós temos que praticar esses erros, mas nós temos que aprender com esses erros. O pastor Ricardo disse aqui na quarta-feira passada a respeito de Davi, um homem de muitos e muitos erros. Um homem que assassinou alguém leal a ele por conta de uma traição que ele cometeu. Um homem que no final de sua vida pediu para seu filho aniquilar seus inimigos. Mas assim mesmo um homem segundo o coração de Deus, porque Davi não voltava a errar de novo. Raabe estava no início do seu processo de uma jornada de transformação em uma heroína da fé, que consta aqui em Hebreus, no capítulo 11. Nem todos iniciam a sua caminhada em plena santificação. Por vezes, isso demanda um tempinho. Nós que somos mais maduros na fé, precisamos compreender esse tempo de quem está chegando agora. Mas nós não podemos continuar cometendo erros de quem está chegando agora. Nós que estamos há mais tempo na caminhada do Evangelho, seguindo esse caminho por algum ano, ou por alguns anos, ou por décadas, nós não podemos cometer erros que são erros comuns a quem está chegando agora. Nem todas as pessoas têm um processo de santificação brutal. Às vezes, vão vir tropeços. O que nós não podemos é achar o tropeço comum e normal na vida daqueles que estão maduros na fé. Por ser um processo, não significa que vai ser um processo igual. Quando a gente pensa em processo, a gente pensa logo em burocracia. Uma folha, carimbei, entreguei, carimbou, devolveu, arquivou, próximo. Folha, carimbou, entreguei, carimbou, guardou, arquivou, próximo. Não é esse tipo de processo padrão, um processo que é um processo, simplesmente um processo burocrático, mas é um processo na vida de cada um. Cada um tem uma forma, cada um tem um jeito, cada um tem um conserto. Nós estamos em processo de conserto, porque a palavra de Deus diz que nós só seremos glorificados naquele grande dia. Nós somos regenerados, mas continuamos pecadores. Continuamos sendo pessoas que erram, pessoas que se equivocam constantemente. Só que os nossos erros precisam ser como os erros de Davi. Errei, Senhor me perdoe, e que eu não erre mais. Raabe aqui começa o seu processo, começa a sua caminhada, rumo à galeria de heróis da fé. Esse é o primeiro contato de Raabe com a proteção da mensagem do Evangelho. E ela fez
de uma forma que ela estava acostumada. Raabe, de qualquer maneira, identificou que tinha mensagem de vida e não de morte ali na casa dela. Ela soube identificar quem tinha a mensagem de vida e quem tinha a mensagem de morte. Só que os dois estavam dispostos a matar. Tanto os espias, quanto aqueles que foram mandados pelo rei de Jericó. Todos eles, no final, o objetivo deles era aniquilar os inimigos. Raabe compreendeu que a mensagem que vem do Senhor era uma mensagem de vida e não de morte. E a mensagem de Jericó era apenas uma mensagem de morte e não de vida. Raabe soube entender, mesmo em sua pequena caminhada de algumas horas, a Bíblia não conta quanto tempo foi, mas é uma caminhada de algumas horas de contato com aqueles que vieram em nome do Senhor. Nessa pequena caminhada, Raabe identificou que ali estava a verdade do Evangelho, ali estava alguém falando em nome de Deus Todo-Poderoso. A mensagem dos heróis chega onde eles nem imaginam. Do verso 8 até o verso 11, Raabe diz algo muito curioso. Veja bem, não tinha nenhuma ferramenta, sequer papel, para que eles enviassem essa mensagem a todos os povos. Mas aquilo que aconteceu com Israel no Mar Vermelho, as batalhas vencidas por Israel, Israel contra o Egito, essa mensagem voou como uma águia e chegou aos ouvidos daqueles que estavam em Jericó. Os heróis da fé têm uma mensagem de salvação que é imparável. Imparável. Quem sustenta a nossa mensagem é o nosso Deus. A mensagem do Evangelho é uma avalanche. A mensagem do Evangelho é uma grande pedra descendo morro abaixo. Imparável. Essa mensagem só vai parar no dia que o nosso Senhor decidir: voltei. Aí não vai mais precisar pregar o Evangelho. Aí a própria centralidade do Evangelho vai estar presente, entronizada e reinando na Jerusalém celestial, aquela que desce dos céus, e Ele vai reinar para todo sempre. E aqueles que estão em Cristo se transformarão com os corpos glorificados. Estaremos todos na presença do Senhor, cantando Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. E agradecendo ao Cordeiro de Deus, que tirou os nossos pecados, mas agradecendo aquele que não é só o Cordeiro, que também é o Leão de Judá, que reina para todos sempre. Então, esse nosso Deus só para essa mensagem quando Ele quiser. E a mensagem chega onde você nem imagina. Você é um herói da fé. Não tem um herói da fé nessa galeria que seja um super-humano. Alguém que seja muito diferente de nós. Não tem não. São seres humanos, normais, assim como somos. A sua mensagem é a mensagem do Evangelho. Abra sua boca, meus irmãos. Divulga essa mensagem. Deus faz ela chegar onde tiver de chegar. Eu costumo dizer, eu repito sempre, nós não temos a obrigação de convencer ninguém. Nosso papel é de atalaia. Nós anunciamos o Evangelho. É o que fazemos. Quem convence o homem é o próprio Deus. O Espírito de Deus é quem convence de pecado, justiça e juízo. A gente anuncia. Existe uma porta aberta. Você pode entrar. Reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E caminhe conosco nessa caminhada, nessa jornada dos heróis. Raabe, ela tinha recebido essa mensagem. A nossa mensagem não aponta para os nossos feitos. Você viu o que Raabe disse? Raabe falou bem assim. Ela não falou, eu vi como vocês venceram. Eu vi como Deus fez com que vocês vençam. Não é por nossa força. A gente pode ir seguro. A gente pode ir com a nossa fé intacta. Não é por nossa força. A nossa vitória, ela é dada por Deus. Deus entrega nas nossas mãos. Diferente de Jericó, nossas muralhas são diferentes. E quando elas caem, as nossas ações são diferentes.
Em Jericó, nós estávamos em um momento do mundo muito mais rude do que hoje. Jesus ainda não havia vindo. O sermão no monte ainda não havia sido pregado. E os acordos de paz não eram tão simples assim de se fazer. Hoje nossa luta é diferente, as muralhas que precisam cair são outras. Nossos inimigos são diferentes. Mas a gente ainda continua caminhando e girando em torno de Jericó, sei lá quantas vezes. E no final, glorificando a Deus, as muralhas caem e a mensagem do Evangelho continua imparável, caminhando, seguindo. A nossa mensagem então não aponta para os nossos feitos. Não interessa quantas pessoas ouviram a mensagem de mim e entregaram sua vida a Cristo. Interessa a mensagem. O emissário da mensagem não é importante. Quem enviou a mensagem é mais importante. Nós somos carteiros de Deus. Nós entregamos a mensagem. Temos uma mensagem para você. Ela diz salvação. Abra essa mensagem. Leia essa mensagem. E se curve na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E leve adiante. Não é uma corrente que dá azar. Muito se você quebrar, né? Tinha antigamente, né? Se quebrar essa corrente, você vai ter 20 anos de azar. Diz que os vascaínos quebraram a corrente dessa no Orkut há 20 anos. E diz que ela está quebrando agora. Está vencendo os 20 anos de azar, porque os vascaínos não encaminharam a mensagem do Orkut, que era uma corrente. Se quebrar a corrente, aí falaram, se quebrar a corrente, o time do coração vai passar 20 anos de má fase e tudo mais. Duvidamos, quebramos a corrente. Mas o Evangelho é diferente. O Evangelho não é uma corrente que se quebra, ela é uma bola de neve que sempre vai, ela nunca para. A nossa mensagem só faz com que essa montanha de informação só cresça, só faz com que nós tenhamos ainda mais avanço do Evangelho, faz com que a nossa mensagem continue à frente, e que mais e mais pessoas tenham acesso à mensagem da salvação, tão gloriosa mensagem de salvação. Os heróis não se preocupam somente consigo. Essa é outra parte preciosa da conversão de Raabe. Raabe começa com uma mentira e termina defendendo a sua família em poucos minutos. Ela começa contando uma mentira para defender os espias e termina pedindo para esses espias protegerem os seus. Raabe certamente era uma mulher distanciada da sua família. Certamente seus pais, seus irmãos e suas irmãs não eram pessoas que viviam visitando ela. A própria palavra de Deus diz que ela tinha uma profissão que não era uma profissão muito bem reconhecida. Não sabemos se ela fazia isso de forma de culto, se tinha alguma coisa nesse sentido. A Bíblia não diz se aquilo era a religião da época. Em algumas religiões isso era uma prática. Os postes ídolos também apontavam para isso. Não sabemos se Raabe fazia parte de alguma dessas religiões. Sabemos que o fato dela trabalhar e se sustentar da forma que ela se sustentava, provavelmente não fazia com que seus parentes não tivessem lá tanto orgulho dela. Ainda assim, Raabe diz: eu sei que Deus dará a vitória a vocês. Mas, como eu os protegi, proteja aqueles que estão comigo, os que eu amo. Proteja essas pessoas, mesmo que eles não me amem. Proteja essas pessoas, mesmo que eles estejam agora distantes. Proteja essas pessoas, mesmo que elas tenham me humilhado. Proteja essas pessoas, mesmo que elas tenham me tratado de escanteio. Proteja essas pessoas. Um herói não se preocupa com seu bem-estar. Raabe não se preocupou sequer com seu orgulho. Raabe tinha todo o direito de sair viva sozinha. Talvez na cabeça dela, ela podia ter pensado: eu vou sair sozinha. Eles vão se arrepender de terem me abandonado. Talvez eu pensaria assim. Mas Raabe
em fração de segundos. Não buscou vingança, não buscou nada disso. Ela protegeu a sua família e pediu para aqueles que ela sabia que ia vencer, que protegesse a sua família. E aqui nós temos algo fantástico. Quem foi herói na vida de quem? Porque do mesmo jeito que Raabe foi uma heroína ao salvar os espias mantiveram a sua palavra e foram heróis que salvaram a família dela. Um herói salva o outro. E é isso que é a igreja. Nós somos um bando de heróis na fé, um pelo outro, orando, dando atenção, bons conselhos, sendo um ombro amigo, uma coluna, um sustento, amigos, heróis na fé. Muitas pessoas têm enfrentado muralhas terríveis. Muitas pessoas estão dentro dessas muralhas aprisionados. Nós podemos entrar nessas muralhas e salvar essa pessoa, não para nossa glória e honra, mas em nome de Jesus. Você está enfrentando alguma muralha, meu irmão? Minha irmã, tem alguma muralha que te cerca? Proteja o homem ou a mulher de Deus que vai estar do teu lado, porque Satanás vai querer que ela não fique perto de você. Não tente frear a mensagem do Evangelho, mas você não precisa ser só Raabe, você também pode ser como os espias, né? Ir de encontro a esse irmão que está perdido, esse que está caído, esse que está se perdendo, ou esse que nunca veio, e apresentar a salvação não só para ele, mas para toda a família dele. Eu não estou aqui prometendo que se você pregar para um, toda a família vai vir, mas eu estou dizendo que cada servo de Jesus dentro de uma casa é um ponto de pregação no local que talvez nós não tenhamos acesso, assim como a samaritana, assim como o gadareno, assim como Raabe. Raabe era uma heroína que salvou heróis, um pelo outro, um pelo outro. É o que eles disseram no verso seguinte: a sua vida, a nossa vida pela sua. Nós damos a nossa vida por você. Nós prometemos que todos que estiverem na sua casa não morrerão. Levaram essa mensagem para Josué, grande homem de Deus, Josué. O que está feito, está feito. Assim como ela protegeu a mensagem de Israel, Israel vai proteger a vida dessa mulher. A saga dessa heroína, salva por heróis e de heróis salvos por uma nova heroína. A palavra de Deus diz do verso 25 que Josué poupou Raabe e toda a sua família e todos os seus pertences, porque ela tinha escondido os homens de Josué. E o texto é legal, que fala: e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Meus irmãos, quando a gente fala isso, você fala: pô, mas Raabe morreu. Raabe morreu, né? É verdade, Raabe morreu. Ela não está viva, literalmente, entre os israelitas até hoje, mas ela passou a fazer parte do povo de Deus, viveu com os eleitos, teve uma história tremenda e mudada. Ela não é mais uma prostituta, mas é aquela que mudou a própria história, é a história de Israel. E sabe o que mais, meus irmãos? Sabe o que mais? Ela vive em Israel até hoje, sim. Sabe por quê? Mateus, no capítulo 1, tem a genealogia de Jesus. Sabe quem está nessa genealogia, meus irmãos? Raabe. Raabe casou com Boaz. Raabe foi mãe de Boaz, que gerou Obed, que a mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Depois de um tempo, nosso Senhor e Salvador vem da linhagem dessa ex-prostituta que defendeu Israel. Meus irmãos, que história fantástica dessa mulher. Uma mulher que estava preparada, estava na alça de mira.
por conta de reconhecer a mensagem da salvação. Ela não só foi salva, mas o DNA dela veio para Jesus. O DNA dessa mulher. Essa mulher faz parte da genealogia de Jesus Cristo encarnado. Deus usou uma pessoa totalmente difamada para ser da linhagem daquele que vai cobrir os pecados, não só dela. E ela, agora, ela não só pediu pelos parentes dela, na linhagem dela, os nossos pecados também foram protegidos. Porque Jesus cobriu com teu sangue os nossos malditos pecados. Você acha que seu pecado é de que tamanho? Qual o tamanho do seu pecado? Pensa aí no pior que você cometeu. Deus pode te perdoar e te transformar num herói desde que você reconheça, peça perdão e siga adiante. Qual a maior vergonha que você já fez sua família passar? Pois Deus te perdoa, desde que você se arrependa e faz de você um herói, com uma história fantástica. A história de Raabe era horrível, horrível. A história antiga dela não era uma história de se orgulhar, mas a história, como diz, os para trás mente dela não estava legal não, mas os para frente dela ficou bom, irmão. Raabe se tornou não só uma heroína, ela se tornou uma pessoa incrível, com uma história incrível, que até hoje é lembrada. Essa mulher está na galeria dos heróis da fé. Ela foi colocada na galeria dos heróis da fé. Raabe é como qualquer um de nós, meus irmãos, com defeitos, com mágoas, com máculas, com problemas, com pecados, às vezes tão drásticos. Mas o nosso soberano Senhor pode transformar água em vinho. Pode transformar um pecador num pastor. E pode transformar vocês em instrumentos de Deus para que essa mensagem nunca pare. Todos nós temos um chamado para ser herói. Deus não quer saber o que você fez e deixou de fazer, meu irmão. Hoje é dia de salvação. Não só salvação para Raabe, mas para os parentes dela também. De Raabe, a genealogia veio até Jesus. Aí Jesus nos deixou um legado. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. O nosso eco pode ir mais longe. Talvez a gente precise confiar mais nisso. Confiar que a nossa garganta pode ecoar mais longe, sem medo, respeitando o processo de cada um, mas entendendo que esse processo avança para a santificação plena e por uma vida santa e agradável ao Senhor. Você não é pior do que Raabe. E Deus pode fazer pela sua vida o que Deus fez na vida dela. Salvou a família dela. Não sei vocês, mas eu tenho muito parente não alcançado pelo Evangelho. A minha família é um campo missionário muito difícil. Muito difícil. A pregação do Evangelho na minha família é um campo minado. É difícil. A maioria dos meus parentes é povo não alcançado. Quando as pessoas falam de ir para a África, eu penso que eu tenho que ir à Vitória. E é difícil. É difícil. Eu oro ao meu Deus pedindo, Senhor, que a minha família compreenda a Ti. Eu vejo Raabe, no último momento, logrando êxito nisso. Por que não insistir? Por que não continuar tentando? Por que não ser o herói da fé na minha família?
Por que não você ser o herói, a heroína de fé na família de vocês, no quarteirão de vocês? Para a glória de Deus, meus irmãos. Eu sei que cada um de vocês são e sempre serão heróis na fé. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Vamos agradecer a Deus por esses milagres que Ele faz. Muita gente acha um milagre muito grande abrir o mar vermelho. Para Deus, vou te falar que isso não é nada. Porque para Deus que Ele criou o mar vermelho, o que é abrir o mar vermelho? Deus que fez tudo a partir do nada, qualquer milagre é pequeno. Mas a palavra de Deus diz que o maior milagre é a conversão. A história de Raabe é uma prova disso. A sua história é uma prova disso. Vamos clamar ao Senhor, para que Deus nos dê esse brio de herói na fé, para que a gente confie na mensagem dEle, que a gente saiba que essa mensagem é imparável. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado, porque mais uma vez nós pudemos livremente pregar a Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, porque tantas histórias na Bíblia que nos fazem refletir, nos fazem pensar e nos fazem tentar compreender como pode o Santo Deus Todo-Poderoso usar literalmente qualquer um para poder levar a sua mensagem e sempre com êxito. Obrigado, Deus, sabe por quê? Porque assim como o Senhor fez com Raabe, assim como o Senhor fez com todos esses heróis da fé, assim como o Senhor fez com Davi, assim como o Senhor fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, assim como o Senhor fez com tantos outros homens de Deus, com pessoas corajosas como Jefté, mas pessoas também não tão corajosas assim como Gideão. Obrigado, Pai, porque cada um deles foi usado por Ti. E se hoje eles são conhecidos nos nossos púlpitos, é porque o Senhor teve misericórdia da vida deles e os usou como instrumentos. E agora, Pai, nós nos colocamos aqui de pé na Tua presença, para também sermos instrumentos do Teu Evangelho, para que a gente possa levar essa mensagem e salvar pessoas, salvar a nossa família, salvar os nossos vizinhos, salvar os da nossa cidade, para quando o Senhor venha, Pai, essa cidade de Vila Velha no Espírito Santo venha a ser uma cidade que olha para o alto e ajoelha no chão e diz: só o Senhor é Deus. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou neste lugar. Obrigado, Pai, porque nós pregamos o Teu Evangelho. E obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. E que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai e as doces e sublimes consolações do Espírito de Deus esteja na nossa vida, não só hoje, mas até que Jesus Cristo venha.